O que acontece quando você é morada do Espírito Santo? Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Mas antes, deixa eu convidar você que está pela primeira vez a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de todas as notificações. E sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Então clica aqui, se inscreva, ative o sininho, você é muito bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles e é um prazer ter você aqui comigo. O que acontece quando você é morada do Espírito Santo? Eu quero meditar com você nesse tema de hoje. Eu creio que temos 3 lições importantes aqui que eu quero compartilhar com o seu entendimento. Aqui no livro de Joel, deixa eu ler para você. Joel capítulo 2, diz assim a palavra de Deus no versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel, ele profetizou o derramamento do Espírito Santo, e nós vemos isso ali depois no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus ele é levado aos céus, então o Espírito Santo cumpre o dia de Pentecostes. Então o que acontece quando você é morada do Espírito? Bom, quero compartilhar com você então 3 lições fáceis aqui que vai abençoar o seu entendimento. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, quando uma pessoa ela é morada do Espírito Santo, como você viu aí na tela, é que ela recebe poder. Exatamente. Uma pessoa que é morada do Espírito Santo, ela recebe poder. Em Atos capítulo 1, no verso 8, o texto declara exatamente isso. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa promessa foi o próprio Senhor Jesus. Após ter ressuscitado, ele mesmo declarou isso, que quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela recebe poder. Agora, deixa eu explicar para você que poder é esse que o texto está aqui declarando. Esse poder, meu irmão, é a autoridade para você falar da palavra de Deus. Para você ali realmente, em nome de Jesus, ajudar as pessoas a chegarem a Cristo. Essa autoridade, esse poder que o Espírito Santo te dá é para isso. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é só para falar em línguas. Ou o Espírito Santo é só para isso ou para aquilo. Não, o Espírito Santo, o propósito principal dele é ensinar o homem o caminho correto e realmente levarem as pessoas até Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está sobre uma pessoa, ele enche aquela pessoa de poder, de autoridade, para que aquela pessoa pregue a palavra de Deus. Então, se você é morada do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, pregue o Evangelho, seja usado por Deus, pois você tem poder, você tem autoridade no mundo espiritual. Amém? Então, essa é a primeira lição que eu compartilho. E a segunda, o que acontece quando a pessoa ela realmente é morada, ela é cheia do Espírito Santo. A segunda lição que eu compartilho com você está aqui no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele declarou assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Você vê que Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ou seja, quando uma pessoa é morada do Espírito Santo, ela é realmente uma pessoa que vai produzir frutos. Essa é a segunda lição. Quem é morada do Espírito Santo produz frutos. Agora observe, será que você tem produzido frutos? Você deve fazer essa análise, você deve observar se você está produzindo frutos. Esses frutos são todos esses que eu acabei de ler para você. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Inclusive aqui no canal, depois você pode assistir, tem uma série só sobre frutos do Espírito. Depois você clica aqui no card e assiste, tá bom? Então, quem é morado do Espírito Santo produz frutos. Observe uma árvore. Observe ela e veja se ela faz força para produzir frutos.
Não. Naturalmente, ela produz, ou seja, porque ela está ligada ao solo, a sua raiz está ali recebendo a água, o suplemento necessário para ela produzir o fruto. Assim também é a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é morada do Espírito Santo. Essa pessoa, ela está ligada em Cristo. E quem está ligado em Cristo, quem está conectado ao Senhor, naturalmente produz o fruto do amor, como está aqui no texto, o fruto da alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, naturalmente. Então, a pessoa que é realmente morada do Espírito Santo, ela vai produzir os frutos do Espírito. E a terceira e última aqui, para a gente finalizar o nosso entendimento, é que quando a pessoa ela é morada do Espírito Santo, o Espírito Santo quer usar aquela pessoa. Ah, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, me assistindo, não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não ser usado por Deus. É impossível. Eu declaro essa palavra porque o Espírito Santo ele quer usar todos aqueles que ele faz morada. Essa é a vontade do Espírito. Em Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19, olha o que diz o texto que Jesus replicou de Isaías 61. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Olha aí, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus aqui, ele é bem claro e ele está falando que o Espírito Santo realmente quer usar, meu irmão. O Espírito Santo, ele quer usar a sua vida, ele quer usar a minha vida. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que é morada do Espírito Santo, essa pessoa, ela vai ser usada por Deus naturalmente. Naturalmente você vai ter o desejo de falar de Jesus, naturalmente você vai ter o desejo de pregar a palavra de Deus, de ajudar as pessoas, de realmente estender as suas mãos, como diz aqui o texto, ele me ungiu para pregar boas novas. Qual que são as boas novas? O Evangelho. O Evangelho de Cristo são as boas novas. Aí ele fala aos pobres. Quem são os pobres? Não é só aquela pessoa que é pobre financeiramente falando, mas pobre de espírito, que precisa realmente encontrar Jesus. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Quem são os presos? As pessoas que estão presas nesse mundo pecaminoso, presas nas mãos do inimigo. Jesus quer usar você, meu irmão. Jesus quer usar as nossas vidas, a minha vida, a sua, para proclamar liberdade aos presos, resgatar pessoas que estão nas mãos do inimigo. E aí diz aqui, ó, recuperar a vista dos cegos. Quem são os cegos? São aquelas pessoas que estão cegas, literalmente falando? Não, mas pessoas que estão cegas espiritualmente, que não conseguem enxergar Jesus, que só enxergam as coisas desse mundo. Então, Cristo, o Espírito Santo, ele quer te usar. Quem é morada do Espírito vai ser usado por ele. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ser usada pelo mesmo. Isso é impossível. Então, essas são 3 lições que eu queria compartilhar com você sobre sermos morada do Espírito Santo. O que acontece quando você é morada do Espírito Santo? Acontece essas 3 coisas. Então, a primeira é você recebe poder no mundo espiritual, autoridade. A segunda, você produz frutos. E a terceira, o Espírito Santo, ele quer te usar. Amém? Medita mais nesse tema, nessa palavra de hoje e veja se você está produzindo frutos. Veja se você está sendo usado pelo Espírito Santo e se você realmente recebeu ele na sua vida. Uma dica para você é que você deve buscar o Espírito Santo todo dia. Independente se você já é batizado ou não, busque o Espírito Santo todos os dias. Quanto mais você busca o Espírito Santo, a presença de Deus, mais você se fortalece, mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo fala ao seu coração e assim ele vai poder te usar. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente, medita mais nessa palavra e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus! Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, se você já tem o Espírito Santo, se você já é batizado, se o Espírito Santo tem te usado, comenta aqui, eu quero ouvir o seu comentário. Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.